Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na IBD. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós já estamos aí no quarto e último trimestre de 2019, na lição dos adultos. A revista traz por tema em geral Governo Divino em Mãos Humanas. Então, nós estamos estudando 1ª e 2ª livro de Samuel. Então, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 2. É uma lição bem rápida, objetiva, pegando só alguns pontos específicos. E já quero dar meus agradecimentos a todos os inscritos do canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar toda semana aqui no canal comigo. Deus abençoe a vida de vocês. E se você está chegando aqui a primeira vez e ainda não conhece o meu trabalho, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Peço que faça uma visita no canal. E se você gostar, se inscreva e deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Beleza? Bom, meus queridos, lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel, é a lição que nós iremos estudar hoje. Eu só quero avisar que eu não estou mais mandando esses slides via e-mail, tá certo? Alguns irmãos têm perguntado aí. Abaixo do vídeo está o link para você fazer o download, é gratuito, você não paga nada por isso. Você pode usar ele na sua igreja e dar uma aula aí diferenciada. Bom, também eu quero reforçar que a partir do ano 2020, se Deus assim me permitir, não sei se será possível esse trabalho, eu continuar fazendo esse trabalho. Tem outros projetos aí, e se tudo der certo, esse será o último ano desse trabalho aí da Escola Bíblica. Mas vá orando por mim aí, e se Deus nos der graça, nós continuaremos, tá certo? Não quero parar, mas por força maior a gente tem que ver aí outros projetos. O texto oro se encontra em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. A verdade prática diz que o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar, certo? Então nós devemos aí perseverar em oração, devemos oferecer a Deus aí sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, como o apóstolo Paulo diz, tá certo? Devemos cumprir aí os votos que fizemos ao Senhor. Então, se você fez um voto, procure em cumpri-lo depressa. Também devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus é maravilhoso. Os filhos que o Senhor nos concede é a herança dele. Certo? Bom, o texto, a leitura bíblica em classe, como de costume eu não faço a leitura, para nós não perdermos muito tempo aqui nesta pré-aula. E Deus ele levanta pessoas para o seu ministério, isso é real, isso é fato, é Deus que levanta, é Ele que nos chama. Ele vocaciona os que são usados por Ele para fazer uma grande obra. No entanto, uma obra desse porte, ela requer também zelo da família que ensina aí o menino ou a menina no caminho do Senhor. Requer aí de nós, como os pais, ensinar os nossos filhos no caminho de Deus, porque a obra que Ele tem é grandiosa. É preciso que a criança ela cresça aí num ambiente que a prática da oração seja aí um hábito e que haja também aí uma consagração sincera a Deus e o ensino da palavra em cada lar, para que essa criança possa ser aí influenciada. Assim, ao longo dos tempos, Deus ele vai o quê? Ele vai moldando o coração desta criança para que ame as coisas do Senhor. Então, uma família que serve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, este lar é um ambiente propício para que Deus ele levante pessoas para a sua obra, tá certo? Bom, a introdução diz o seguinte, que nessa lição nós veremos que Samuel tinha tudo a seu favor para ser quem ele foi. Primeiro, ele foi fruto da oração de sua mãe. Então Samuel habitava num lar
de oração, pessoas que oravam. E segundo, passou toda a sua juventude sobre a mentoria do sacerdote Eli, ou seja, na casa do Senhor, morando ali no santuário central. Então, vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Isso é a introdução da nossa lição. O tópico 1 diz o seguinte: o ambiente familiar de Samuel. Qual que era o ambiente familiar de Samuel? Bom, onde Samuel nasceu? Samuel ele nasceu em Ramá, né? Foi em Ramá que Samuel nasceu. Viveu e ali ele faleceu. Ali o Senhor recolheu para si. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. Então, se ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Então ele fazia parte aí da tribo de Levi, tá certo? Bom, o subtópico 2, tratando do ambiente familiar de Samuel, a bigamia presente. Então, olha só, Eucana ele tinha duas mulheres. Uma prática que foi o princípio, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Apesar de ser aceito, mas nunca foi princípio bíblico. Deus nunca instruiu, ou não era costume bíblico, não é costume bíblico do homem ter duas esposas. A regra que Deus deixou é um homem para uma única mulher, até que a morte os separe. Então, embora fosse tolerado, né, a lei ela tolerava, alguns homens na Bíblia foram polígamos, ou seja, teve muito mais do que duas mulheres. Mas isso é real, tiveram consequências gravíssimas concernente a isso. Eucana ele tinha aí duas mulheres, mas outros personagens bíblicos tiveram muito mais mulheres. Exemplo, Salomão, por exemplo, ele teve aproximadamente aí 700 mulheres. E a bigamia de Eucana trouxe problema para si e para sua mulher Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival por não ter filho, mas Ana ela não tinha, ela era estéril. Então, crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade aí de Ana. Porque a mulher que não dava filho era considerada aí amaldiçoada pelo próprio Deus. E, como se era aceito na lei, então a mulher que não dava filho ao seu esposo, ele tinha aí o direito de procurar uma outra esposa para que gerasse filho. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que Penina amava Ana, porém ela era estéril. Bom, ainda aqui no subtópico 2, é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflito. Então, o esposo e a esposa, no ambiente cristão, se faz necessário aí esse procedimento de sinceridade dentro desse relacionamento, com amor, pedindo a Deus aí sabedoria para solucionar os conflitos que existem dentro de um casamento, certo? Subtópico 3, falando ainda do ambiente familiar de Samuel, uma família piedosa. Bom, na família de Samuel há um destaque especial para o seu lado piedoso, ou seja, de ano em ano subia todos à casa do Senhor para orar. Então eles tinham aí esse lado positivo. Siló era o centro religioso da nação que distava de Betel aí aproximadamente 18 quilômetros ao norte. Então era uma distância bem considerada para andar ou para de ano em ano ir lá prestar culto de adoração ao Senhor. Não era tão pertinho assim não. E, avançando aqui, a palavra piedade do grego eusébia remete à reverência, ou seja, respeito, temor e fidelidade a Deus. Esta é a palavra, é o significado aí da palavra piedade. Quem é piedade é reverente, é respeitoso, teme a Deus, é fiel, tá certo? Bom, finalizando o tópico 1, Deus ele chama pessoas no ambiente familiar, beleza?
E o lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto sua família era piedosa, certo? Então, ainda que o lar não seja perfeito, que a família não seja perfeita, mas a piedade tem que haver no meio de uma família. Tópico 2, Samuel, fruto de oração. A humildade de Ana, subtópico 1. Bom, Ana é descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, dedicada, decidida. E apesar de toda a provocação da sua rival, da Penina, Ana se mostrou humilde. Ela evitava responder aos ataques da sua rival, mas dirigia-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. Essa é a diferença entre Ana e Penina. Ela não revidava ali os ataques, mas ela ia apresentar a Deus a sua queixa. É assim que nós devemos agir. Subtópico 2, falando aqui de Samuel, fruto de oração, Ana e sua amargura de alma. Bom, toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. Então, no santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os judeus, para os hebreus. Então, Ana ela não falava palavras alguma, tanto que Eli não entendeu, achou que ela estava embriagada. Mas ela babuzava, só batia com os lábios. E Deus ouviu ali as palavras do teu coração. Mas com reverência, ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu. 1 de Samuel 1,17. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o soberano. Não é verdade? Então é diante dele que nós devemos colocar. Ele sabe como tratar conosco. 1 de Pedro 5,7 diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é nele ou sobre ele que nós devemos lançar as nossas angústias, as nossas ansiedades. Subtópico 3, do tópico 2, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido, ela fez um voto mencionando duas promessas. Quais? A primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria seu filho como levita para sempre. Note que o ministério de levita durava só 50 anos. Então o pedido dela era um pedido ousado. O voto dela, na verdade, foi um voto ousado. Ela disse que daria o seu filho ao Senhor. Ele seria um nazireu, segundo o pedido. Observe que o nazireu tinha um tempo determinado também. E Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Então esse Deus é tremendo, ele conhece a nossa estrutura e sabe agir no momento certo. Finalizando o tópico 2, a síntese aqui do tópico 2 fala que no ambiente de oração e súplica de Ana, que revela a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Então, quando Ana estava angustiada, quando Ana estava amargurada, ela encontrou ali em Deus a resposta para o seu problema. Apresentou a Deus a sua angústia. E é para Ele que nós devemos apresentar as nossas necessidades. E tópico 3 e último tópico, a dedicação de Samuel. O nascimento de Samuel, subtópico 1. Bom, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvindo de Deus, que é do hebraico Shemuel, ou seu nome é poderoso, também do hebraico Shemuel. E Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então Ana deu o nome para seu filho à altura, Samuel foi
juiz, foi sacerdote e foi profeta de Israel num período que Israel estava passando por um momento de dificuldade espiritual, um momento bem complicado. Subtópico 2, o cumprimento do voto. Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus juntamente com toda a sua casa, para apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Ou seja, após ser desmamado, aproximadamente aí 3 anos ou um pouquinho mais, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregou ao sacerdote Eli como cumprimento do voto que foi feito por sua mãe. Então Ana fez o voto e cumpriu. Salomão, ele diz o seguinte em Eclesiastes 5, 4 e 5. Ele fala lá do voto de tolo. Ele diz que quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, pagam. Melhor é que não votaste do que votares e não cumprires. Então, quando se faz um voto e não cumpre, a Bíblia tem como voto de tolo e Deus não se agrada de tal voto. Subtópico 3 e último subtópico, dedicação de Samuel. Falando aqui a dedicação de Samuel. Então, dedicação de Samuel. Assim Ana, ela dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus o Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Então não tinha mais volta. Ela apresentou, entregou ao sacerdote, ao sumo sacerdote Eli, e Samuel passou a viver ali na casa do Senhor por toda a sua vida. Então, como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram a seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. O culto doméstico é uma boa, é o melhor caminho, né? É uma coisa boa que os pais podem estar fazendo. Culto doméstico, que está ensinando seus filhos ali na prática a servir o Senhor. Então os filhos que crescem vendo tal dedicação, por exemplo aí o culto doméstico, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Os filhos deles não fazem normalmente o que os pais mandam, mas o que os pais fazem, os exemplos dos pais, os filhos seguem. E é por aí que as coisas funcionam. E para nós fecharmos aqui a conclusão, com esta lição somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Então, olha o privilégio de Ana: teve um filho que não poderia ter e vendo ele crescendo, servindo ao Senhor, né? Ministério maravilhoso. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Você crê nisso, meu amado? Então tome posse desta palavra, guarde em teu coração. Já quero agradecer de antemão a você que me acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu gostei. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E que Deus vos abençoe em nome do Eterno. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dele.